Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que está aqui chegando de paraquedas. Boa noite, pessoal do Einstein que está procurando essa continuação da apresentação que a gente havia fazido sobre redação, sobre argumentação. Então, essa é uma apresentação, a finalização da apresentação sobre argumentando a perspectiva das redações. Eu sou o Elton Pacheco, sou membro efetivo e diretor de extensão da Sociedade de Debates. Comigo estão Lucas Azevedo Pazin, que é membro efetivo e também é coordenador de capacitação, e Maria Eduarda Barros, que é membro efetivo da Sociedade de Debates, como diz o próximo slide. Bom, por que nós estamos aqui hoje reunidos? Nós estamos aqui reunidos para falar e encerrar o tópico que a gente havia abordado de construção argumentativa. A gente já fez uma breve explanação sobre por que é importante sempre estar atento, sempre tentar entender os problemas que a gente é colocado em frente a, e também tentar destrinchar de alguma maneira, da melhor maneira possível, esses problemas e tentar construir um texto. Eu vou passar a palavra para o Lucas Pazin, que vai fazer uma explicação sobre como fazer esse argumento e fazer essa finalização. Beleza. Então, para a gente finalizar a ideia de como construir um argumento, né, a gente já tinha falado algumas questões gerais de redação sobre a argumentação, alguns dois tipos de argumento, e agora sobre a estrutura de forma um pouquinho mais específica, que a gente já tinha falado de alguma forma, mas é importante de pontuar. Né, como que a gente constrói um argumento? O argumento, a gente pode dizer que tem aquela premissa, lógica e conclusão, e a gente também pode entender a construção dele, né, de forma um pouquinho mais prática, como ideia, explicação e ilustração. Tá? Então, primeiro, ideia, que vai ser a mesma coisa que as nossas premissas, é uma afirmação, é o que eu quero provar, certo? E a explicação, que é o desenvolvimento desse argumento, e a explicação do argumento, que tem os motivos, os fatos, os exemplos que eu vou estar utilizando para explicar essa ideia que eu estou tentando comprovar, e por fim essa ilustração, que vai ser uma tentativa de dar uma ligação daquelas ideias, daqueles motivos que eu coloquei com a realidade. Aqui também cabe algum exemplo, mais especificamente, pode usar exemplos de livros, de filmes, notícias, situações, o que for, certo? Dentro da ideia de explicação, como é que eu explico um argumento, né? Você foi lá, escolheu o argumento, mais ou menos o que você quer falar para conseguir provar aquela ideia que você quer provar dentro do seu texto, e agora vem a parte de montar esse argumento. Algumas dicas gerais é que você pergunte, primeiro, o que é, como é, por que é e o que justifica. Quando você faz essas perguntas, você faz ela com base no problema que foi apresentado para vocês. Então, olhe para o problema, né, aquele problema que envolve aquela temática, quais são os principais problemas, não necessariamente o problema principal de um determinado tema dentro de uma redação, mas os principais problemas que existem dentro daquela temática. Então, se o debate é sobre questões ambientais, você vai entender que existem problemas ambientais. Né, vai ser um tema um pouco mais específico e você vai saber alguns dos problemas gerais em relação àquele tema específico. Então pensa e olha para aqueles temas e veja qual que você se sente mais confortável em estar explorando dentro da sua redação, e a partir daí escolha os seus argumentos. Quando você escolhe, né, passado isso, que a gente chega depois nesse momento de explicar eles. E daí se perguntar o que é, como é, por que é. Uma forma de fazer isso é, quando você for explicar os fatos, né, os motivos, digamos assim, daquilo que você quer provar, você vai começar a estruturar isso se perguntando por quê. Por que isso é importante? Por que isso acontece? De que forma que isso acontece? Quais pessoas são impactadas? De que forma são impactadas? Por que são impactadas? Dessa forma, você vai seguir uma linha, uma lógica, e por meio dessa lógica você consegue me levar a uma conclusão, beleza? E a partir disso, você tem um argumento que é bem explicado. Então, vai se perguntando os porquês até você não conseguir mais achar os porquês. Que nem uma criança pequena que gosta de ficar perguntando por quê? Por que tal coisa acontece? Por quê? E por quê? E por quê? E por quê? Quando você vai se fazendo essas perguntas, você consegue chegar num momento que você não tem muito mais um porquê que você considera importante de estar explicando. Então ali é um indicativo de que você provavelmente chegou num momento em que você já explicou o suficiente sobre aquele tema para ele ser compreensível. Beleza? Tudo isso, obviamente, com um balanceamento. Não é nem explicação demais sobre muitas coisas que às vezes podem ser necessárias, muitas informações, nem de menos, que vai ficar muito simplista e talvez prejudique a sua avaliação dentro de uma redação e na própria compreensão geral do texto que você está escrevendo.
Então, a ideia é buscar esse equilíbrio do que você precisa fazer e explicar dentro daquele tema específico e dentro daquele argumento que você está apresentando dentro do seu texto, que a Duda já vai falar um pouco mais sobre como vai estruturar, né? Mas, por fim, a ideia de ilustração, exemplos, citações, acontecimentos, livros, filmes, notícias, tudo isso vocês podem usar como exemplos para estar conectando aqueles seus argumentos com a realidade. Isso não é nem nas redações de modo geral, é muito importante, muito valioso, porque mostra que você tem um repertório, você cita um livro, você cita uma ideia que foi trazida no livro, você cita uma notícia, um filme, tudo isso é muito interessante de estar relacionando. Por fim, para eu passar a palavra para a Duda, eu recomendo bastante que vocês sempre tenham um conhecimento das atualidades. Uma maneira muito boa é usar aquelas dicas que o Wellington tinha passado para vocês de filmes, séries, podcasts, e que está no material extra, bônus que vai ser repassado. E uma outra dica que eu pessoalmente gosto é de de ouvir um podcast chamado Durma com Essa, do Nexo, que sempre tem temáticas importantes que acontecem dentro do dia, que geralmente são os fatos mais relevantes, e ele sempre tem, caso você não seja de ouvir podcast, algo chamado Extrato da Semana, que sempre comenta os principais acontecimentos da semana. Então, se você estiver ali usando os 10 minutos da tua semana para ouvir esses extratos, você vai ter uma boa ideia dos principais acontecimentos, sempre estando bem informado, que é importante para o vestibular e para o Enem. Agora a gente vai fazer uma aplicação do que já foi falado e como isso vai afetar a sua redação do Enem, esse conhecimento que a gente já teve hoje. Principalmente acerca da competência 5, porque o Pazinho já trabalhou a competência 3, que fala justamente sobre a argumentação e como você pode estruturar ela. E agora eu vou falar sobre essa, que seria a parte da intervenção. A intervenção eu também considero como uma parte do argumento, justamente porque você está finalizando, você está tentando fechar um ciclo de apresentar o problema e depois tentar resolver ele. E eu coloco resolver entre aspas, mas já eu comento um pouquinho mais sobre isso. A competência 5, ela basicamente fala sobre elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos, coisa que o Wellington já tinha pontuado anteriormente e que é muito importante para a redação do Enem, mas não só para a redação do Enem, para ter uma compreensão de ética de forma geral. Na própria prova, você entende a importância disso quando eles citam os problemas sociais nas questões de humanas e etc. Mas, ok, tá. O que a competência 5, ela pede da gente? A minha intervenção para tirar uma nota máxima, no caso 200, precisa cumprir. Em primeiro lugar, ela precisa ser coerente, ou seja, ela precisa fazer sentido com o que você já trouxe ao longo do seu texto. Por exemplo, se eu falei o texto inteiro que o maior problema está relacionado ao descaso estatal, eu não posso falar que quem vai resolver o problema vai ser algum organismo que não consiga dialogar com o Estado. Digamos que eu estou falando da família aqui na minha intervenção, sendo que durante todo momento eu falei que era do Estado. Então, não faz sentido. Preciso ser coerente com tudo que eu falei anteriormente e, para além disso, também preciso trazer uma conclusão que seja concreta. Ou seja, na minha intervenção, eu não posso trazer propostas que sejam extremamente mirabolantes, assim, achando que eu vou arrasar e que eu vou brilhar sendo criativo, sendo que não é isso. Esse não é o ponto principal. A gente pode trazer medidas que são possíveis e que não necessariamente vão solucionar o problema, e voltando àquilo que eu já tinha falado, mas até porque algumas das propostas que o Enem passa para a gente são muito complexas para você simplesmente resolver com 2 medidas ou um textinho pequeno. Então, o que pode ser feito? Muitas vezes amenizar o problema, combater a longo prazo e gradativamente tentar resolvê-lo. Às vezes até dá para resolver, né? Mas, enfim, são exceções. Para além disso, ela tem que ser bem estruturada, ou seja, eu vou ter que mostrar, isso eu vou mostrar no próximo slide, mas eu vou ter que mostrar algumas perguntas que vão ser respondidas ao longo do parágrafo de intervenção. Por exemplo, mostrando o agente, o que precisa ser feito, o que esse agente vai fazer para resolver esse problema, quais são os impactos e etc. E, para finalizar, para conseguir a sua nota máxima, é fundamental que você detalhe essa intervenção. Ou seja, eu já falei tudo o que eu precisava, mas ainda assim eu preciso trazer um ponto extra, assim, um ponto a mais. E isso vai ser muito mais observado quando a gente trouxer um exemplo aqui para ficar palatável para vocês. Mas, por hora, tenham em mente que são esses 4 pontos que vão levar vocês a tirar 200 pontos na redação. Próximo slide. Tá.
Bom, os âmbitos exploráveis. É muito comum que as pessoas acreditem que os principais pontos a serem resolvidos são de função do Estado. Ou seja, o governo ele precisa resolver tal coisa, ele vai resolver o problema da fome do Brasil, e muitas vezes, sim, é a função dele. Mas em alguns casos, como uma redução que era muito cotada na minha época, que seria a de distúrbios alimentares como obesidade, bulimia e anorexia, você pode trabalhar no âmbito mais comunitário e até mesmo familiar. Ou seja, se você trouxer uma proposta que seja micro, às vezes fica muito mais palatável para o corretor de compreender o que você está tentando trazer. E fica até mais executável também, execuível, acredito que seja a proposta. Quais são os âmbitos que a cartilha do Enem, então, propõe que a gente traga? Bom, você tem o individual, o comunitário, o político, o familiar, o social e, por fim, o governamental e mundial. Sendo que, no governamental, é muito importante, isso eu já deixo como dica pessoal, que vocês procurem o que cada órgão do Estado é responsável por tratar, o que uma prefeitura pode ou não fazer, o que os ministérios podem ou não fazer, e tentar usar isso para o detalhamento, para a parte do detalhamento na sua redação. Pode dar prosseguimento, Wellington. Bom, sobre as perguntas que eu estava falando que precisam ser respondidas ao longo da sua intervenção. Em primeiro lugar, o que é possível apresentar como proposta de intervenção para o problema? Ou seja, o que eu vou fazer? Qual ação é necessária para tentar amenizar aquela problemática que eu argumentei durante toda a minha redação? Quem deve executar? Seria a segunda pergunta. Aqui estão aglutinadas quem e como. Mas quem seria o agente? Como eu já falei, pode ser o Estado, pode ser a nível mundial, enfim. E como eu vou viabilizar isso? A quarta questão seria, qual efeito ela pode alcançar? Ou seja, quais impactos ela traria para a sociedade ou para a população que eu estou tratando dentro da minha redação? E a última pergunta seria, que outra informação pode ser acrescentada para detalhar a proposta? Bom, isso seria o detalhamento. Agora a gente vai fazer uma análise e eu vou mostrar para vocês como uma redação nota 1000 do ano passado conseguiu cumprir com todos esses requisitos para fazer um projeto de texto perfeito. Essa redação está disponibilizada na cartilha do Lucas Felp. Você consegue encontrar online no YouTube mesmo, ele é um youtuber muito conhecido sobre o Enem. E é isto. Pode dar prosseguimento, Wellington. Ah, não, perdão. Só antes disso, só queria pontuar que a gente vai disponibilizar também aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para que vocês consigam ter acesso a todas essas redações. O que, ao fim, eu vou pontuar por que é muito importante que vocês façam. Duda, pode seguir. Perfeito. Bom, eu achei que já era leitura de redação, mas, na verdade, isso daqui é um exemplo que é muito interessante de se trazer, porque comumente a gente pensa que é fundamental que a gente leia redações que tiraram 1000. Sim, é muito importante. O Wellington vai até falar o porquê, como ele já disse, mas também é interessante você ver o que você não pode fazer de forma alguma. Esses trechos, eles são encontrados na própria cartilha também, que foi a minha base principal para montar aqui esses slides, e seriam intervenções que feriram os direitos humanos. Hoje em dia, o Enem ele já não zera a sua redação por completo quando você faz isso, quando você fere os direitos humanos, mas a competência 5, ela é totalmente zerada, ou seja, não importa se você traz uma proposta mirabolante, incrível, que faz todo sentido, sendo que a sua segunda proposta de intervenção, ou a outra, né, ela acaba ferindo os direitos humanos, então não tem como você acreditar isso. Ok, a primeira proposta, ela é bem óbvia que você está claramente ferindo os direitos humanos, e seria a seguinte: uma solução para o problema é privar a internet para pessoas leigas e analfabetas que se deixam levar por qualquer vídeo e foto vista. O tema era manipulação do usuário por meio do controle de dados na internet. Se eu não me engano, foi o tema de 2018. Foi o tema anterior ao do ano passado, né? Então, provavelmente 2018. E, bom, basicamente você privar uma pessoa de ter acesso à internet agora é considerado como ferir direitos humanos justamente porque esse acesso foi legitimado como um direito há alguns anos atrás. De certa forma é recente, mas ainda assim é um direito que é fundamental para as pessoas. A segunda proposta, ela parece ser um pouco mais elaborada, você traz agentes, tem uma análise um pouco mais aprofundada,
mas, em suma, traz a mesma proposta que a primeira. Então, para você ficar atento, não importa o quão bonita ela esteja, ela pode estar ferindo os direitos humanos e ela pode ser descredibilizada. A segunda proposta seria: para prevenir o cidadão de tal erro, as publicações, reportagens, notícias, etc., deve-se fiscalizar antes da publicação e, caso haja intervenção na notícia verdadeira ou censuras em ideias realistas, o publicador deve ser punido com 1 ano de cárcere privado, sem ter direito a se comunicar com nada ou com ninguém através da internet. Acho que fica bem mais claro nesse final, não é porque de ser absurdo, porque você colocar uma pessoa sem ter o direito de se comunicar já não é natural nem mesmo para pessoas que estão privadas de liberdade, porque eles possuem contato, possuem direito a direitos, enfim. E por isso ele é bem problemático. Então, já fiquem atentos, não façam isso, não cometam esses erros. E é isso. Wellington? Para além desse ponto, a gente precisa prestar atenção num ponto muito importante. Quando a gente lê a recomendação que eu fiz lá no início da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que a gente já vê no seu início? Que todos são iguais. Todos são iguais e devem ser tratados como iguais, não só pelo ordenamento jurídico, mas nas relações humanas. Quando a gente vê esse tipo de proposta, ainda que no segundo momento, como a Duda comprovou para a gente, que ela está mais elaborada e ela tenta construir uma ideia um pouco mais aprofundada, nas duas, além de privar as pessoas da comunicação, o que é um direito hoje indispensável à vida como um cidadão, porque a gente tem inúmeros acessos que são feitos somente pela internet, enfim, a gente também tem um outro ponto que é o da discriminação. Então fica muito gritante no primeiro caso como existe uma discriminação no motivo de classe social quando a gente diz que as pessoas que se deixam levar por qualquer vídeo e fotos vistas, elas que são leigas e analfabetas, e ainda mais, que o problema só vai ser solucionado quando a gente privar essas pessoas de internet. Então veja que você não está falando de nenhuma campanha de conscientização dessas pessoas, você não está falando em tentar fazer uma ação de extensão através da universidade para discutir o papel com essas pessoas, você não está propondo nada nesse sentido, você está propondo que a gente exclua essas pessoas, que a gente diga que elas não são iguais pela educação, pela escolaridade ou por um motivo de renda que muitas vezes é associado com essa situação de analfabetismo, que é uma situação que a gente acaba encontrando na realidade brasileira. Então é muito importante tentar entender que resolver o problema não é esconder ou colocar ele de lado. Resolver o problema é enfrentar aos custos de ver o problema e dizer assim, é dessa maneira que a gente vai conseguir chegar nessa parte ruim e vai resolver ele. Então solucionar o problema jamais é excluir as pessoas, pelo contrário, é fazer com que elas participem desse processo de integração e de discussão das soluções. Nenhuma solução é perfeita e eterna. A gente precisa de discussão, a gente precisa de colaboração. Como a gente vai ver na redação ao final, que a gente vai fazer uma análise, como os órgãos e meios que facilitam o processo de integração das pessoas nessa discussão são extremamente interessantes para fazer com que esse problema se resolva. O que eu quero dizer com tudo isso? Quando você vai tentar resolver um problema, tenta colocar o máximo possível daquelas pessoas interessadas que a gente falou lá atrás, junto nessa proposta. Tenta agregar elas de alguma maneira para que elas possam fazer parte dessa discussão. Uma questão que é importante pontuar também é que a gente poderia, nesses casos, digamos que você está tratando sobre a manipulação do usuário, você pode propor multas, até mesmo a questão do cárcere para essas pessoas, mas em condições que sejam bem trabalhadas. Essas multas seriam específicas para quem está disseminando fake news e tem consciência de que aquela notícia é falsa, enfim, alguma coisa do tipo. Não é uma proposta impossível, mas ela é um tanto quanto problemática para ser tratada na redação. Então tenham bastante cuidado e saibam o que vocês estão fazendo. Não, eu acredito que sua colocação é perfeita, inclusive naquele ponto que o Pazinho trouxe lá atrás para a gente, do intuitivo ou não um argumento é. Então sempre ter esse cuidado e ver quando a gente faz a construção. Então a gente agora tem um bônus, que é a avaliação dessa redação que a gente já tanto falou. O autor Daniel Gomes também vai estar disponível as páginas 31 e 32 do material que a gente vai disponibilizar, que está disponibilizado inclusive aqui nos comentários. Então eu vou pedir que a gente vá para o primeiro parágrafo, eu vou realizar a leitura, vou tentar ser o mais breve possível fazendo leitura,
e depois a gente vai fazer os comentários em cima de parágrafo por parágrafo. Então, como que vai funcionar? Eu vou fazer a leitura do parágrafo, a gente vai fazer os comentários, vai passar para o próximo parágrafo e assim consecutivamente. Primeiro parágrafo, por favor. O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, no interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade, que, naquele contexto, se traduzia na exibição de obras cinematográficas. De maneira análoga, a história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil, ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Bom, ok. Comentários acerca do parágrafo de introdução. O estudante ele usou o filme Cine Hollywood, que de certa forma é da cultura pop, é um filme de comédia, para tratar de um assunto que é sério. Então, já como dica importante, não tenham medo de usar algo que vocês têm afinidade. Por exemplo, eu gosto de ler quadrinhos, eu posso usar na redação? Pode, você pode, se for interessante, se for cabível a pauta que você quer trazer. Principalmente na parte da introdução, que é quando você está tentando alinhar o seu pensamento e depois, a partir disso, mostrar as problemáticas. E uma coisa que ele faz brilhantemente é mostrar aqui, ó, deixa eu só dar uma olhada em qual linha é, 1, 2, 3, 4, aqui, na linha 5, na real. Ele fala que a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas, da mesma forma que no filme Cine Hollywood. Então ele faz essa alusão, encaixa a problemática, ele mostra por que tem esse problema, qual a origem desse problema, que é a postura do Estado em relação à cultura, problema 1, que ele vai tratar no primeiro parágrafo, e também a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte. Então, você tem a perpetuação de um cenário por conta do descaso acerca dessas duas problemáticas, né, dessas duas questões que ele vai tratar. Acho que é isso, meu ponto de vista. Fazendo, se tu quiser acrescentar algo também, Wellington, não sei. Eu queria fazer só um comentário, eu tô com um delayzinho, mas aqui, só para pontuar daquilo de tudo que a gente já falou no início, como acontece aqui no primeiro parágrafo, de explicar, primeiro, qual é o problema, segundo, quais são as pessoas envolvidas com esse problema, e terceiro, ele faz um link com a realidade, ainda que seja através de um filme pop, ele mostra como isso é algo que está gravado e está sendo discutido dentro da realidade. Então, de uma maneira muito sutil, todos esses elementos foram introduzidos na introdução, perdão, né, pela redundância, mas a gente tem essa introdução que consegue já, de cara, mostrar pra gente esse problema que a gente falou lá no início. Então aqui a gente já tem esses elementos de uma maneira muito tranquila sendo trabalhadas, como o Lucas falou, nada muito elaborado, mas que consegue mostrar esses pontos que são extremamente importantes. Então se a gente puder passar para o segundo parágrafo, eu já farei a leitura dele. Segundo parágrafo. Em primeiro plano, evidencia-se, por parte do Estado, a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Essa lógica é comprovada pelo papel passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração do país. Instituído para ser um órgão que promova a aproximação de brasileiros a bens culturais, tal Ministério ignora ações que poderiam, potencialmente, fomentar o contato de classes pouco privilegiadas com o mundo do MIS, como a distribuição de ingressos em instituições públicas de ensino básico e passeios escolares às salas de cinema. Desse modo, o governo atua como agente perpetuador do processo de exclusão da população mais pobre a esse tipo de entretenimento. Logo, é substancial a mudança desse quadro. Os comentários de Maria Eduarda e Lucas Pazin. Ok. Primeiro vamos olhar aqui para o texto e diferenciar quais são os argumentos que estão aqui dentro, né? Vamos lá. O primeiro argumento que ele coloca, já olhando para a afirmação principal, ou que a gente pode chamar também de tópico frasal, é que ele começa com um argumento que é que o Estado tem uma ausência de políticas públicas, né? Ele é insuficiente nas suas ações. Como é que ele vai provar isso? Bom, primeiro ele afirma que há ausência de políticas públicas
suficientemente efetivas para uma finalidade, que é a finalidade de democratizar o acesso ao cinema no país, e ele traz uma exposição de motivos logo em seguida do porquê que isso acontece. Então ele afirma, essa lógica é comprovada pelo papel passivo do Ministério da Cultura. E logo depois ele já justifica o porquê que esse papel passivo do Ministério da Cultura é algo ruim, dizendo que a ideia é que esse órgão seja instituído para promover a aproximação de brasileiros a bens culturais. Então, ele justifica, diz, olha, o Ministério da Cultura tem uma função que é de conseguir fazer essa aproximação, e ele não está fazendo essa aproximação, então ele está sendo insuficiente nas suas ações que deveriam estar sendo realizadas. Então, por isso, ele chega aqui, já continuando na lógica que ele apresenta aqui para a gente, que o Ministério ignora ações que poderiam ser potencialmente fomentar o contato das classes pouco privilegiadas ao mundo dos filmes, que é justamente ignorar a sua função de conseguir ligar os brasileiros a essa produção cultural, e ele dá uma possibilidade, um exemplo de como esse ministério poderia estar usando isso, como fomento à distribuição de ingressos, né, a possibilidade de passeios escolares às salas de cinema. Então, assim, ele chega na sua conclusão ali dentro desse parágrafo do seu argumento que o governo atua como agente perpetuador do processo de exclusão da população mais pobre, certo? Então, vejam a estrutura desse texto. Aqui eu tenho em primeiro plano, quando ele vai falar em primeiro plano, esse tópico frasal, essa introdução, essa afirmação do que ele vai estar escrevendo. Depois eu tenho uma exposição de motivos, como o que, o porquê, porque é importante, o que justifica, certo? Porque é um problema, e também uma possibilidade de solução dentro dessa ideia desse desenvolvimento, exemplos do que aquele ministério está deixando de fazer, e tudo isso com essa conclusão final que está justificada e está toda conectada. Vejam que esse parágrafo ele tem um começo, meio e fim. Ele começa, introduz uma ideia, desenvolve ela e chega numa conclusão, e tudo isso de uma forma muito clara e tranquila de acompanhar. Então, esse é um dos motivos do porquê que essa é uma redação muito bem pontuada dentro do Enem. Ela consegue fazer esse papel muito bem. Duda. Bom, eu acredito que tu foi bem feliz na tua colocação, Pazinho. Não sei se tem tanta coisa para eu acrescentar, mas o que é interessante e que já deixa bem claro para o corretor que você tem um projeto de texto na sua mente e na sua redação, que é o que ele está lendo, não é somente o que ele está lendo. Mas de além de você fazer o seu tópico frasal e estruturar bem o seu argumento, é esse finalzinho. Logo, é substancial a mudança desse quadro. Por quê? Porque isso já deixa um gancho para a proposta de intervenção. Significa que você está se preocupando com o que vem depois. Ele vai fazer isso não só no segundo parágrafo, mas no terceiro também, como vocês vão ver mais adiante. E já deixa na cabeça do leitor, pelo menos, de que você tem algo a mais para oferecer, entendeu? Você mostrou um quadro problemático, você fala, tá, mas precisa haver mudança nesse quadro, justamente por ser um problema. E a pergunta que fica na cabeça de quem está corrigindo é, que mudanças? O que pode ser feito? Sabe, já deixa aquele mistério. Não necessariamente é algo que você precisa colocar, não é obrigatório, mas boa parte das redações que vocês lerem nota 1000 possuem esse fator também, além dessa estruturação. Então, só esse detalhe mesmo que eu queria trazer. Opa, perdão? Esse fator de concatenação do texto que a Duda apresenta, da questão de abrir um gancho que vai ser trabalhado ao fim, nesse sentido, também é importante, eu acho extremamente relevante ressaltar que existe uma similaridade muito próxima entre a introdução, entre o tópico frasal e a conclusão. Isso para que vocês entendam que fazer uma construção lógico-argumentativa é não só a partir de uma premissa ou de um fato, mas mostrar e dar os motivos de por que esse fato é verdadeiro. E dessa maneira, quando você faz uma análise, quando você faz a exposição das razões, você chega em uma conclusão que ela é muito parecida com aquilo que você falou no início. Então eu vou tomar a liberdade só de ler aqui para repisar esse ponto, que é o tópico frasal. Evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. E essa conclusão, desse modo, o governo atua como agente perpetuador do processo de exclusão da população mais pobre a esse entretenimento. Não é a mesma coisa que ele está falando,
mas para vocês perceberem como que existe uma proximidade muito grande entre esses dois tópicos. Só queria pontuar essa característica muito comum, né, da construção de um parágrafo. Próximo parágrafo, se não houver mais comentários, por favor. Acho que o último comentário é: elas são parecidas justamente pela conexão lógica que existe. Existe um caminho que está sendo seguido ali que é proposital, né, que vem dessa organização que foi feita, para que você siga isso como se fosse um texto contínuo que te leva a uma conclusão já prevista pelo autor do texto. Terceiro parágrafo. Outro sim, é imperativo pontuar que a negligência de como produtos e cinemas também colabora para a dificuldade em democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Isso decorre principalmente da postura capitalista de grande parte do empresariado desse segmento, que prioriza os ganhos financeiros em detrimento do impacto cultural que o cinema pode exercer sobre uma comunidade. Nesse sentido, há, de fato, uma visão elitista advinda dos donos de salas de exibição, que muitas vezes precificam ingressos com valores acima do que classes populares podem pagar. Consequentemente, a população de baixa renda fica impedida de frequentar esses espaços. Um ponto que eu tinha pensado que é muito relevante é de que nem sempre na nossa argumentação no Enem, e foi um dos motivos para ter selecionado essa redação, você precisa trazer um argumento de autoridade ou algo que vá legitimar. É interessante em alguns casos, mas o aluno conseguiu pontuar brilhantemente aqui toda uma ordem lógica, sem precisar colocar um dado ou fazer alguma outra alusão que fosse fora do texto dele. Então, se vocês não conseguem pensar em nada, assim, não lembro de filme, não lembro de nada que eu possa utilizar na minha redação para esse tema de hoje. Então, vocês podem partir para a lógica, que foi o que ele fez. Você tem empresas grandes que só focam no capitalismo, porque elas querem lucrar. É um princípio básico e é bem compreensível que eles queiram lucrar. E esses grandes conglomerados, eles acabam por esquecer o impacto cultural para com as pessoas que são marginalizadas, entende? E isso acaba perpetuando esse problema da democratização. Tem todo esse enquadramento, não é? Faz muito sentido. E, bom, acho que é isso, Fazinho. Se tu quiser trazer alguma coisa também. Eu vou fazer só pontuar da mesma forma como pontuei o parágrafo passado. Então, a gente está aqui dentro dessa fase de desenvolvimento do texto, e é só para a gente olhar de novo, né? Aqui é outro exemplo de como a gente pode olhar para essa mesma estrutura de tópico frasal, de uma exposição de motivos para eu acreditar naquele argumento, uma explicação daquele argumento e uma conclusão com base nesse argumento. Notem que a tese desse texto, principalmente, está muito ligada a essa negligência, essa ausência de assistência à população mais que se encontra em uma condição de vulnerabilidade social em acessar, né, o cinema, justamente o tema da redação do Enem, que era do acesso ao cinema no Brasil. E dentro dessa estrutura a gente tem justamente mais um argumento que agora, ao invés de falar do papel do Estado, fala do papel da empresa. Então aqui você tem esse tópico frasal ligado a essa negligência das empresas de cinema, né, das empresas do setor, dá um exemplo de quais são essas empresas e fala o problema, que é a dificuldade de democratizar o acesso ao cinema no Brasil, e dá um motivo pelo qual isso ocorre, dando justamente essa lógica que a Duda explicou agora sobre essa postura capitalista e a maneira como isso exerce um impacto dentro daquela comunidade, dentro da sociedade. Então ele tem essa ligação. Quem que é responsável, quem que está negligenciando, por que está negligenciando e quem é afetado por isso. Justamente essas comunidades que não são beneficiadas pelo cinema por conta desse tipo de visão da empresa. Então, note que tem essa conexão. Existe o tópico frasal, algo que vem no começo, depois existe esse desenvolvimento que é feito pelo texto, com uma exposição de motivos, dos porquês, dos comos, de que forma, quem que é responsável por cada um desses fatos, e chegando no final, que é novamente um caminho que você segue por esse texto, até chegar dentro da ideia de uma visão elitista, né? Uma conclusão de que existe uma visão elitista advinda desse pensamento capitalista, dentro dessa argumentação do autor desse texto, e leva justamente a essa conclusão de que ele já está tendo no texto inteiro, que é, né, a sua tese principal
do acesso da população de baixa renda que fica impedida de frequentar esses espaços. Então aqui ele dá mais um motivo, o argumento 2 dele, digamos assim, seria justamente a ideia da responsabilidade das empresas, né? E a sua negligência nesse caso. Não pontuou anteriormente, mas só explicando o que é o tópico frasal, né? A gente está falando tanto dele, o que seria. O tópico frasal, ele vai iniciar esse seu parágrafo, e ele vai resumir a ideia que você vai tratar ao longo dele. Bom, o tópico frasal do terceiro parágrafo seria de que é imperativo pontuar que a negligência de empresas do setor também colabora para a dificuldade em democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Então é isso que ele vai falar no parágrafo todo dele, que essas empresas estão sendo responsáveis por impossibilitar essa democratização. É basicamente isso. É muito interessante que você traga na sua redação, porque, mais uma vez, mostra que você tem um projeto de texto. Bom, é isso. Pode dar prosseguimento para o quarto e último parágrafo. Bom, o quarto parágrafo e o último, nós dividimos em 2 momentos, para que a gente possa fazer uma análise mais específica. E antes de fazer a leitura, eu gostaria de pontuar uma coisa extremamente gritante que resulta da leitura e da explicação que a gente fez até aqui, que é justamente essa conexão de todo o texto. Essa conexão ela não acontece de uma maneira aleatória, ela tem um sentido lógico, uma cadência, uma construção que precisa ser feito. Então, só recapitulando, a gente já viu lá na introdução o estabelecimento do problema, estabelecendo ele através de um fato social, ou seja, esse problema existe na realidade, por isso que ele está sendo trabalhado, existem conexões dele com problemas que precisam ser enfrentados para resolver isso, pois se isso é um problema, a gente tem algumas coisas que estão entravando aquilo de acontecer de uma maneira positiva, e para além disso, já na introdução a gente tem 2 links que deixam abertos para o primeiro e segundo parágrafo. Então ele já mostra que ele vai falar do governo, fala do papel do governo no primeiro parágrafo e não confunde esse parágrafo com nenhuma outra informação, e depois faz um segundo parágrafo, terceiro parágrafo no caso, né, segundo, fazendo essa exposição de motivos, explicando por que existe um problema também junto com os empresários. E aí, depois de mostrar que existem esses 2 pontos centrais dentro daquele problema, explicar eles e mostrar por que eles são realmente algo que existe na realidade, ele faz uma conclusão que vai apanhar esses pontos que ele apresentou e vai tentar propor algo para solucionar esse problema a partir daquilo que ele colocou e construiu. Ou seja, vamos à leitura para que a gente possa fazer essa análise. É necessário, portanto, que as medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Posto isso, o Ministério da Cultura deve, por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema, Ancine e profissionais da área, lançar um Plano Nacional de Democratização ao Cinema no Brasil, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Nesse sentido, a gente vê que existe o tópico frasal da conclusão é justamente concluindo dizendo que o problema deve ser resolvido. Veja bem, precisamos ter um acesso democrático. Então, quem é que deve fazer isso? Bom, a gente tem um problema que já lá no segundo parágrafo foi mostrado explicado, né, que é do Ministério da Cultura. Então, ele propõe aqui que o Ministério da Cultura, após um debate, um diálogo, uma discussão, não só baseada naquilo que o Ministério da Cultura acha, mas daquilo que vai decorrer de uma discussão com a sociedade civil, ou seja, todas as pessoas envolvidas, todas as possíveis instituições relevantes para a discussão, a Agência Nacional de Cinema e também os profissionais da área, ou seja, ele já faz um link trazendo não os empresários necessariamente que ele aborda no terceiro parágrafo, mas as pessoas que têm um conhecimento dessa indústria para criar um plano nacional de democratização do cinema no Brasil. Ou seja, ele aqui ainda não lança e não diz o que esse plano tem que fazer, o que ele tem que abordar, mas ele mostra por que ele é relevante, justamente pela exposição de motivos anteriores. E segundo, ele mostra de por que é provável que este plano resolva o problema, justamente porque ele promove um diálogo entre várias instituições. Então, dentro desse sentido, essa primeira parte do quarto parágrafo tem essa relevância justamente pelos pontos que eu destaquei. Agora, se o Lucas ou a Maria Eduarda quiserem fazer comentários complementares à primeira parte do quarto parágrafo, sintam-se à vontade. Então, o que eu poderia falar seria mais acerca da própria estruturação. Ele respondeu a todas as perguntas e conseguiu fazer o detalhamento, porque, por exemplo, ele vai falar que
A medida seria que seja criado um plano nacional de democratização do cinema no Brasil. É o que vai ser feito, sendo que quem vai fazer seria o Ministério da Cultura, acho que o Wellington já deve ter pontuado isso, mas ele detalha. Por quê? Porque vai haver um debate entre o Estado, a sociedade civil, a Agência Nacional de Cinema, que é a Ancine, e ele consegue explicar isso bem. Ele não precisa detalhar tanto, mas ele pontuou que, para além do Estado atuando, para além do Ministério da Cultura, é necessário que também outros estejam envolvidos. E se tratando dos impactos, basicamente ele fala que seria justamente de fazer com que um número considerável de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Um número que ele já pontuou anteriormente, que é problemático justamente porque tem uma parcela excluída da população. Ele responde todas as perguntas e muito bem. E um outro detalhe que eu queria trazer para vocês é de que nem as duas intervenções que você vai tratar, porque geralmente são dois argumentos trazidos, das duas, só uma precisa ser detalhada para você já tirar nota máxima, ok? Então, se você não tiver muitas linhas e não conseguir disponibilizar, né, diminuir sua letra, enfim, você não precisa detalhar as duas, só macetezinho básico. Continuação do quarto parágrafo. Tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingressos para as pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Ademais, o governo federal deve também, mediante oferecimento de incentivos fiscais, incentivar os cinemas a reduzirem o custo de seus ingressos. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Pois bem, já partindo ao comentário, aqui ele demonstra como que aquela proposta que ele faz vai funcionar, e para além disso, coloca aqui, como a Duda já colocou, um segundo ponto, uma segunda proposta que tenta trabalhar a problemática do terceiro parágrafo, ou seja, das indústrias, dos cinemas que visam só o lucro, a partir de um incentivo fiscal que vai facilitar o acesso dessas pessoas sem que os empresários mudem o seu comportamento por algum motivo extraordinário, mirabolante, de abrir mão de lucro ou de qualquer outro tipo de coisa. Então, como ele já mostra que o governo e que o Estado está sendo falho nessa construção, é possível que o incentivo fiscal seja a melhor maneira de resolver o segundo problema também. Agora, os comentários da Maria Eduarda e do Lucas Pazinho. Acerca do meu comentário, né, que eu queria pontuar, já fazendo referência ao que eu citei anteriormente, vocês podem perceber que aqui ele já não se delonga tanto quanto na primeira intervenção. Ou seja, você não vai ser desqualificado ou de forma alguma prejudicado na correção se você não se aprofundar tanto em uma intervenção quanto na outra. Eu acho que aqui dentro dessa proposta de intervenção, a gente pode olhar uma característica específica que é o fato de que essa intervenção está muito focada a um grupo específico que ele fala o tempo todo dentro da redação dele, que é justamente uma população mais vulnerável que precisa ter acesso ao cinema, né, mas não tem esse acesso, e por isso ele propõe uma proposta que consiga solucionar esse problema. Então veja como essa proposta, quando ele está falando desse plano e das ações do governo federal, ele está explicando e definindo muito bem qual que vai ser o grupo que vai estar sendo impactado por esse tipo de proposta, como aqui é o caso de pessoas de baixa renda, estudantes de escola pública. Então, tudo isso segue uma lógica específica para atender esse problema que ele identificou dentro da temática que foi colocada para discussão nessa redação, nessa temática da redação, e pelo problema que ele escolheu trabalhar dentro da redação e aqui solucionar, ele encontrou o grupo que é mais afetado dentro daquilo e escolheu dar essa proposta para solucionar esse problema para esse grupo. Então note como tudo isso é muito bem conectado e existe um caminho muito lógico, muito bem construído, com bastante clareza que você consegue seguir e entender qual que é a ideia principal desse texto quando você chega no final dele. Vocês lembram que ele citou logo no começo a questão do Cine Hollywood e fez uma alusão com a realidade? Percebam que ele fecha da mesma forma. Ele fala, dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood, ou seja, a situação de pessoas de uma cidade pequena, que é, de certa forma, excluída porque o cinema não chega lá, não tem acesso ao lazer devidamente, essa situação ela pode ser visualizada na realidade de mais brasileiros, ou seja, o cinema vai chegar lá, vai contemplar um número maior de pessoas. E é isso, nota 1000.
Se vocês conseguirem cumprir esses requisitos, vocês vão ser muito, muito felizes na redação de vocês. Bom, gente, antes de tudo, obrigado pelo tempo de vocês. Nós acreditamos que esses comentários e essas dicas sejam extremamente úteis para que vocês entendam, que a redação não é um bicho de 7 cabeças. Sempre parece que é algo muito difícil, de outro mundo, fazer uma boa redação, que uma redação nota 1000 vem de outro lugar que não da cabeça de um estudante. Mas a gente espera ter mostrado para vocês que é só uma questão de entender o problema e organizar o modo como vocês vão apresentar ele e solucionar ele. Não é nada como uma produção científica, com palavras muito difíceis. Pelo contrário, quanto mais simples e mais direto no problema vocês tocarem, mais fácil vai ser de vocês entenderem o que vocês precisam fazer. Então, pela estrutura que a gente já demonstrou, da retomada lógica dos pontos, da criação de links lógicos, desses ganchos que a gente diz, de tópicos introduzidos no início para o posterior desenvolvimento e retomar eles na conclusão, é algo relativamente simples, que a partir do momento que vocês pegam a ideia geral, sem dúvida, as competências relacionadas à construção da redação de vocês, não especificamente a gramática, enfim, mas que essa construção como um todo vai parecer algo muito mais tranquilo para vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem comentar aqui embaixo desse vídeo, vocês podem escrever que a gente vai responder. Podem nos mandar também contato através do e-mail sddufsc@gmail.com. Confiram também nosso site sdd.ufsc.br. A gente tem lá bastante coisa sobre como funciona a sociedade de debates, quem somos nós, como essas coisas todas funcionam. Mas, acima de tudo, se inscrevam no canal aqui, se inscrevam para receber e poder acompanhar novas formações. A gente faz em alguns momentos formações específicas sobre o movimento de debates competitivos, então quem tiver interesse, que tiver gostado e quiser saber um pouquinho mais, dá uma olhadinha no nosso canal, já tem bastante coisa aqui. E o nosso Instagram também, onde a gente faz as divulgações, sempre atualizando parcerias como essa que a gente fez aqui com o Einstein Floripa. Então acompanhem o nosso Instagram e vocês vão ter acesso a esses conteúdos em primeira mão sempre. E para encerrar, antes de passar a palavra para os agradecimentos do Lucas e da Maria Eduarda, fazer um agradecimento especial ao projeto, ao Einstein Floripa, que desempenha uma função extremamente relevante dentro da nossa sociedade, que tem um trabalho, um papel muito bonito de contribuição para esse conhecimento e essa entrada no mundo universitário, que é algo que hoje a gente desfruta aqui e que a gente sabe que é extremamente útil para o desenvolvimento intelectual, mas também para a formação de cidadãos responsáveis, que vão estar sempre presentes e atuantes nas suas comunidades e vão ser agentes que vão conseguir mudar não só a sua realidade, mas de outras pessoas. Então a gente deseja a todos vocês e a todas vocês um ótimo vestibular, um ótimo Enem, que vocês consigam conseguir e entrar nos cursos que vocês desejam, e principalmente, aqueles e aquelas que posteriormente entrarem na UFSC, que eu tenho certeza que serão muitos de vocês, não esqueçam da Sociedade de Debates, venham conversar com a gente, é um projeto muito bacana e vai ser bem receptivo a todos vocês. Lucas, Maria Eduarda, a palavra é toda sua. Agradecer também ao Einstein, agradecer pelo convite a todo mundo que assistiu até aqui no final no YouTube. Esperamos ter ajudado vocês de alguma forma e esperamos que esses conteúdos ajudem vocês a fazerem as suas provas e as suas respectivas redações. Boa sorte a todos e a todas. E, novamente, reiterar o convite do Wellington, que nós estaremos aqui esperando vocês quando vocês entrarem na UFSC para fazerem parte do projeto Sociedade de Debates. Então, quando vocês estiverem aqui com a gente, com certeza serão bem-vindos para fazer parte do nosso processo seletivo e, caso se interessem, é claro, para estar integrando o nosso projeto. Bom, eu estou contemplada pelos comentários dos meninos. Uma informação que eu queria trazer também é de que a gente tem capacitações, que o Wellington já tinha citado anteriormente, mas que são específicas sobre temáticas relevantes para a atualidade. Então, às vezes, a gente já conversou sobre veganismo, sobre questões feministas, etc. E boa parte desses vídeos está disponível no YouTube. Um comentário de um amigo meu que estava estudando para o Enem foi de que está sendo muito informativo, sabe? Está sendo bem bom para ele aprender, não só para debater, mas também para se preparar para os vestibulares. Então, assistam, se possível. E,
Bom, só terminando, eu espero muito ver vocês ano que vem na UFSC. Desejo de fato que essa quarentena acabe logo. E, enfim, vocês estando na SDD ou não, eu fico muito feliz pela vitória de vocês. Eu falei isso do fundo do meu coração. Se não acontecer, tá tudo bem também. Nós vamos esperar alguns anos, seja 1 ano ou 2, mas o que importa é que vocês não desistam, façam uma ótima prova. E é isso. Boa noite, pessoal.